Jovem Farsa política. Se inscreva aí, curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador. Olha o machismo e se cuida. Raquel Elias Ferreira Dodge tem 30 anos de atuação no Ministério Público Federal e é a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Natural de Goiás, ela passou a maior parte da carreira em Brasília, onde concluiu a graduação pela UNB. Ao ser nomeada procuradora, foi a segunda vez que figurou na lista tríplice do Ministério Público Federal, mas nunca apareceu no topo dessa lista. Em 2015, ela havia ficado em terceiro lugar. Neste ano, Raquel subiu uma posição e teve 34 votos a menos que o primeiro colocado, o Nicolau Dino. A lista é composta com base nos votos de 1.300 procuradores que escolhem 3 nomes para sugerir ao Executivo. Michel Temer quebrou a prática dos últimos 14 anos ao escolhê-la, em vez de optar pelo primeiro colocado. Mestre pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela se especializou em direitos humanos e durante a sabatina no Senado apresentou pontos de vista que reforçam esta formação. Questionada, por exemplo, sobre o direito de um cidadão comum andar armado, Raquel Dodge disse ser pessoalmente favorável ao desarmamento. Eu, pessoalmente, invisto em uma cultura de paz ao longo da minha atuação na Procuradoria da República e apoiei a aprovação do Estatuto do Desarmamento, porque achei que naquela ocasião era uma situação que merecia um aumento no rigor, no controle de armas em uso no país. Fez críticas à política carcerária e o pouco investimento no sistema prisional. Prendemos mal e prendemos em condições subhumanas, né? Essas duas circunstâncias, elas já por si indicam a necessidade de que uma ampla coalizão de instituições públicas, a começar do Congresso Nacional, se reúna junto com o Poder Judiciário, talvez ali no Conselho Nacional de Justiça, para estudar medidas concretas para resolver a questão prisional. E defendeu o controle externo das polícias. Poucas mulheres vêm a Brasília fazer os cursos de aperfeiçoamento, conhecimento de uma legislação nova, porque elas têm um lar, uma família, um filho para cuidar, não podem se afastar e ficar aqui em Brasília 3 dias, 4 dias, uma semana. Os nossos procuradores têm mais desenvoltura em relação a isso, né? Então, como remover esse obstáculo institucional, já que participação em cursos de educação continuada é um critério, por exemplo, para promoção na nossa carreira. É um critério legal, está lá na Lei Complementar 75. Então, uma das ideias que a gente tem apoiado é de, ao invés do aluno vir, o professor vai. Raquel entende que as prioridades do Ministério Público Federal devem ser a promoção da igualdade e dos direitos humanos. Ao longo da trajetória no Ministério Público Federal, ela atuou ainda como perita em casos de escravidão e fez parte da Câmara responsável por defender o direito de populações como os indígenas. Curta, compartilhe. Provavelmente a sua fé na política ficará abalada. Brasil, inferno socialista. Dia normal. Excelência tem que se acalmar, senador. Olha o machismo e se cuida. Raquel Elias Ferreira Dodge tem 30 anos de atuação no Ministério Público Federal e é a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República. Natural de Goiás, ela passou a maior parte da carreira em Brasília, onde concluiu a graduação pela UNB. Ao ser nomeada procuradora, foi a segunda vez que figurou na lista tríplice do Ministério Público Federal, mas nunca apareceu no topo dessa lista. Em 2015, ela havia ficado em terceiro lugar. Neste ano, Raquel subiu uma posição e teve 34 votos a menos que o primeiro colocado, o Nicolau Dino. A lista é composta com base nos votos de 1.300 procuradores que escolhem 3 nomes para sugerir ao Executivo. Michel Temer quebrou a prática dos últimos 14 anos ao escolhê-la, em vez de optar pelo primeiro colocado. Mestre pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela se especializou em direitos humanos e durante a sabatina no Senado apresentou pontos de vista que reforçam esta formação. Questionada, por exemplo, sobre o direito de um cidadão comum andar armado, Raquel Dodge disse ser pessoalmente favorável
ao desarmamento. Eu, pessoalmente, invisto em uma cultura de paz ao longo da minha atuação na Procuradoria da República e apoiei a aprovação do Estatuto do Desarmamento, porque achei que naquela ocasião era uma situação que merecia um aumento no rigor, no controle de armas em uso no país. Fez críticas à política carcerária e o pouco investimento no sistema prisional. Prendemos mal e prendemos em condições subhumanas, né? Essas duas circunstâncias, elas já por si indicam a necessidade de que uma ampla coalizão de instituições públicas, a começar do Congresso Nacional, se reúna junto com o Poder Judiciário, talvez ali no Conselho Nacional de Justiça, para estudar medidas concretas para resolver a questão prisional. E defendeu o controle externo das polícias. Poucas mulheres vêm a Brasília fazer os cursos de aperfeiçoamento, conhecimento de uma legislação nova, porque elas têm um lar, uma família, um filho para cuidar, não podem se afastar e ficar aqui em Brasília 3 dias, 4 dias, uma semana. Os nossos procuradores têm mais desenvoltura em relação a isso, né? Então, como remover esse obstáculo institucional, já que participação em cursos de educação continuada é um critério, por exemplo, para promoção na nossa carreira. É um critério legal, está lá na Lei Complementar 75.